O Brasil foi muito feliz no tênis nesse final de semana. Afinal de contas, nossos duplistas conquistaram importantes títulos. João Fonseca, ok, ele não é duplista, a gente sabe que geralmente ele está sempre focado em simples, faturou o título do Rio Open ao lado do veteranaço e lendário brasileiro Marcelo Melo, enquanto a Luísa Stefani, lá no outro lado do mundo, ao lado da canadense Gabi Dabrowski, venceu o WTA 1000 de Dubai com uma campanha fantástica. E com o resultado, o brasileiro voltou ao top 10 do ranking individual das duplistas na WTA. Esses são os destaques do quadro principal dessa semana. A gente ainda vai falar também sobre os campeões de simples na ATP e na WTA. Começando pelo título de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open, galera. Eles bateram na final o alemão Konstantin Franzen e o neerlandês super experiente Robin Haase de virada. Placar de 4-6, 6-3 e 10-8 no match tie break. Um jogaço de tênis, uma campanha muito sólida da dupla 100% brasileira, que chegou a bater os cabeças de chave número 2 do torneio, os argentinos Gonzalez e Molteni, enquanto isso foi uma conquista muito significativa, assim, pelo menos na minha opinião. O primeiro título do João nas duplas, o 41º do Melo, pô, mais um ano do Marcelo Melo conquistando um título aí na carreira, fantástico. Isso tudo deixou a gente muito feliz. Mas, Daniel e ouvintes, no meio da semana, o João foi eliminado em simples. Ainda nas oitavas de final, ele perdeu de virada para o peruano Inácio Buzzi, que foi a grande surpresa do Rio Open, torneio de simples. Mais para frente a gente vai falar sobre os campeões, mas como já estamos falando do João aqui, vamos abordar tudo sobre ele. Placar de 7-5, 3-6, 4-6, então foi uma derrota aí do João de virada. Um resultado bem abaixo do esperado. A gente tinha bastante expectativa sobre o que o João poderia fazer de bom aí nesse Rio Open em simples. A pergunta é: o título de duplas com o Melo chega de um jeitinho meio agridoce? Na minha opinião, não. Eu achei o máximo, eu achei muito legal, acho que dá para separar as duas coisas, dá para comemorar o título de duplas como se deve e dá para colocar um sinal de alerta nesse início de ano aí do João. Dá para ficar muito mais feliz do que triste, mas eu quero saber a opinião e as estatísticas que o meu amigo Daniel Barbosa coletou e vai falar aí para gente. Salve, salve, amigo Lucas, ouvintes, espectadores do podcast, quadra principal. Eu acho que o termo agridoce, acho que pode ser colocado muito, claro, por conta da ótica do João Fonseca e pelas expectativas geradas em torno da participação dele na chave simples e também a partir do momento em que a chave simples abre para ele. Mas depois vamos falar sobre isso. Falando da conquista de duplas, é óbvio, todo título é título, gente. Caneco é caneco, isso entra pro currículo, né, dele, mas especialmente para o Melo, cara. 42 anos e 41 títulos da carreira, tá quase igualando o número de títulos com a idade dele. Então, assim, para o Melo, que é um cara que vive da dupla, é fantástico, porque ele é o segundo bicampeão, né, legítimo, né? O Rafael Matos foi o primeiro bicampeão legítimo do Rio Open. Qual é o bicampeão legítimo? Campeão 2 anos seguidos. O Rafa foi campeão em 24, né, ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, salvo engano, e em 25 Sim. junto, né, com o Melo, e o Melo com o Rafa Matos em 25, agora com o João Fonseca em 26. Teve a dupla lendária, a dupla colombiana Cabal e Farah, que também foram bicampeões, mas em anos alternados, né, eles foram bicampeões em 2014 e 2016. Então, esses são os bicampeões, digamos assim, do Rio Open. E, obviamente, bicampeão, o Brasil, né? Bicampeão, dupla 100% brasileira, né? 25 e 26. Então, em relação à conquista, foi muito legal, né? Falando do jogo e aí a gente tem que analisar sobre um prisma. O João Fonseca entrou na chave, recebeu o convite para jogar com o Melo e até com um objetivo específico, recuperar ritmo de jogo. A gente sabe que a pré-temporada do João foi uma pré-temporada turbulenta, complicada, né? Teve aquela lesão que prejudicou, né, a sua gira na Austrália, né? Que ele acabou jogando só uma partida na estreia do Australia Open, e isso acabou. Aí a importância de você fazer uma pré-temporada bem feita, né? Que isso
acaba contribuindo para o início, né, da temporada. Então ele precisava jogar a dupla, até porque ele caiu na primeira rodada de Buenos Aires pro Tábilo, então ele entrou na chave de dupla até com o intuito de ganhar ritmo de jogo, como ele havia feito na Basileia, que foi a última conquista dele de simples. Ele joga a chave de duplas, cai na primeira rodada, evidentemente, mas ali se viu para ele ganhar ritmo do jogo, para ele conquistar o título na cidade suíça. Então, o objetivo foi esse. O objetivo foi ganhar ritmo de jogo, além do que ele ter o Melo, que é um cara super experiente, veteranaço, já acostumado a jogar com torcida brasileira. Então, imagino que essa semana foi de muita troca, né, de muito intercâmbio de ideias entre ele e o Melo, passando muitas orientações para ele. Então, você ter um cara desse ao seu lado durante essa semana foi muito importante nesse aspecto. Acho até mais importante que a conquista, sabe? Então, acho que... E até a moral, né? Pô, você ganhar um título junto com um cara que é super vencedor nas duplas como o Melo, na frente do Agassi ainda, que deu vários elogios aí pro João Fonseca ao longo da presença, da passagem dele aqui pelo Brasil, né? Então, acho que tudo isso vem de forma positiva pro João, né? Exatamente. Então, assim, acho que nesse ponto, e duplas, joga sem pressão, né? Não joga com a mesma responsabilidade que simples, porque primeiro você está dividindo a responsabilidade com o seu parceiro. Então, você não precisa cobrir a quadra inteira, você cobre a minha quadra. Então, e duplas não é a praia dele, né? Ele jogar esse torneio foi algo circunstancial. Então, ele jogou sem pressão. E sem pressão, joga solto, e aí muitos pontos de devolução, as devoluções todas que ele errou em simples, ele acertou na dupla, né? Porque na dupla também você tem mais quadra, né? Para você dar os tiros de devolução, que quando ele consegue encaixar, encaixa muito bem. E afinal, né? Uma vitória de virada, né? Os gringos começam melhor, né? Vence o primeiro set. Segundo set, a dupla brasileira chega até a abrir 5-0, se não me engano, né? Até flertou com o pneu ali a favor, mas acabou sendo 6-2. E no match tie-break, aí o João Fonseca sobrou. O João Fonseca, os 2 pontos, o João Fonseca foi decisivo, porque estava 8-8, ele acerta o winner de devolução e depois fecha com o ace. Então, fecha em 10-8. Então, assim, para ótica, vamos pensar para ótica. Para ótica do Melo, mais uma conquista, né? Fantástica, né? Interminável Marcelo Melo, né? Então, 41 títulos na carreira. E para o João... entra para o currículo, mas assim, vamos ser sinceros. O objetivo a maior expectativa que a gente tinha, João, era em simples. E em simples, de fato, ele decepcionou, né? Ele venceu a estreia contra o Thiago Monteiro, né, em confronto brasileiro, 7-6, 6-1. Confronto esse que o primeiro set foi bem difícil, o Thiago Monteiro estava jogando bem. Os dois sacando muito bem, mas a partir do segundo set o João dominou. E aí a gente viu os cabeças de chave 1 e 2 caindo, né? E aí o João tem uma chave, né? Tava suculenta para ele ir longe, quem sabe até ganhar o torneio. Pegou um bom peruano, Ignacio Buzzi, um tenista peruano que é novo, de 21 anos, bem promissor, muito potencial ainda de evolução, mas foi um jogo em que o João errou bastante. Mesmo no primeiro set, que ele vence por 7-5, ele erra bastante, né? E aí tem no segundo set que ele tem aquele 0,40 no primeiro game, que ele, desses 3 breakpoints, 2 erros não forçados do João, e aí o peruano consegue confirmar o 1-0 e quebra o João em sequência. Porque se o João quebra logo ali no primeiro game, o peruano já estava meio cabisbaixo, já estava, né? A linguagem corporal dele já não estava muito boa. Talvez ali a história do jogo pudesse ser diferente, mas aí a maré virou a partir daí, né? E aí o terceiro set teve uma queda de intensidade, que é algo tá recorrente no João também, né? Queda física, né? Até que ponto essa questão da pré-temporada não prejudicando, mas é um ponto, é um sinal amarelo que tem que se pesar aí. Mas o fato é que o João insistiu muito na direita do Buzzi, ele tomou, eu contei 6 passadas na cruzada que o peruano deu para cima do brasileiro. Foram 43 erros não forçados, quer dizer, o equivalente a quase 11 games. O João deu 11 games praticamente de graça para o peruano. E aí, meu amigo, é difícil ganhar jogo assim, né? Você dando 11 games, muitos erros de esquerda, muitos erros na rede também, muitos erros de devolução.
né? O saque também é um ponto que preocupa. Então, assim, foi uma derrota. Não é que o Bus é um bom jogador, de fato. Mas, assim, é um jogo que, se você pensa em ser grande, você não pode deixar escapar a oportunidade dessa. Eu acho bem difícil que o João vá ter uma chave tão suculenta como essa, até porque notícias dão conta de que o Rio Open vai mudar de piso e vai mudar de data a partir de 2027. Aí, mudando para a quadradura, indo lá para o segundo semestre, ali, já no começo de preparação para o US Open, podemos ter chaves mais fortes. Então, assim, eu acho que pela toda a expectativa gerada em torno dele, aí a gente volta à sua pergunta inicial, foi um pouco agridoce, sim, porque, primeiro, o carro-chefe do João é simples e a gente tinha uma expectativa grande em cima dele. Felizmente, não aconteceu, mas, né, veio essa dupla aí como consolação para ele, digamos assim? Talvez. Eu tenho um pouco de medo sempre das pessoas serem muito extremas na hora de receber uma derrota do João, assim como é com outros atletas de outros esportes. A gente é o país que esculachou o Rubens Barrichello, que tirando os nossos campeões mundiais de Fórmula 1, é o melhor piloto que a gente já teve. Novamente, tirando os nossos campeões mundiais. Então ele está abaixo dos campeões mundiais. Até porque o Barrichello foi vice-campeão mundial, né? Sim, e participou da Ferrari mais dominante da história. Então, ele é gigantesco e muitas vezes o brasileiro, e não vou me eximir dessa culpa não, muitas vezes eu já fiz piada com o Rubinho, todo mundo já fez piada com o Rubinho, e isso é muito ruim, porque o Rubinho é gigantesco, cara. E eu tenho um pouco de medo de que algumas derrotas acabam refletindo negativamente na recepção do público. Eu acho que, primeiro, o João precisa... Eu posso estar falando bobagem aqui, eu não sei se ele já tem ou se ele ainda não tem. Se ele não tem, ele precisa de um psicólogo na equipe dele. Acho que é fundamental. Com certeza. E aí são dois fatores. Para o dia a dia, logicamente, para as situações do jogo, e eu sinto que ele é muito afobado. Ele quer dar aqueles golpes lindos, com muita força, e vencer logo os pontos, vencer logo o jogo, e aí ele se enrola nessa. E aí que ele comete um monte de erro, ele insiste muito nas mesmas jogadas, ele vê que ele começa a errar e ele não muda a tática dele. Então, eu acho que ter um trabalho psicológico pode ajudar bastante, para o lado pessoal, obviamente, mas também para o jogo. E acho que um papo com o treinador para... Vamos dar uma acertada? O que a gente pode variar? Como que você pode abrir a cabeça e a caixa de ferramentas no momento em que tá difícil? Pô, tá dando tudo errado, tá metendo a mão na bola, não tá adiantando. O que faz? Porque o João é muito talentoso, ele não é só meter a mão na bola. Ele não é esse tipo de jogador. Falta talvez um trabalho aí para conseguir encontrar esse caminho. Realmente foi um pouco decepcionante aí esse resultado no Rio Open. Não foi um jogo bacana contra o Buzi, apesar do Buzi ter chegado onde chegou, fez semifinal no Rio Open, baita resultado. Muita gente falando aí que ele é um dos caras aí para o futuro para a gente ficar de olho aqui na América do Sul. Concordo, acho que pode ser sim. E enfim, perder acontece, faz parte, né? A gente sempre torce para que o João vença, mas ele vai perder. Federer já perdeu o jogo bobo assim, Djokovic, Nadal, todos os grandes. Acho que o Alcaraz vem como um exemplo gigantesco de um jovem que domina, só que o Alcaraz é muito exceção, porque se você for ver Federer, Nadal e Djokovic, eles demoraram um pouco ali para... O Nadal nem tanto, mas nas outras superfícies o Nadal ainda demorou um pouco para chegar, para ganhar os outros títulos de Grand Slam. Ele chega muito bem para Roland Garros, mas nos outros ainda demora um pouco. E Djokovic e Federer também demoraram um tantinho. Demoraram, entre muitas aspas, para a gente conseguir explicar direito essa diferença de idade entre Carlitos e Djokovic e o Big Three, por exemplo.
para eles conseguirem conquistar esses grandes títulos. E talvez o João não seja desse tipo Carlitos que vai ganhar com 21 anos e que tá aí já com o Career Slam já conquistado, todos os títulos de Grand Slam possíveis. Talvez ele precise de um tempo para amadurecer, para perder esse lance, essa afobação de vencer logo e de matar os pontos logo. Talvez seja uma questão de amadurecimento. E aí, gente, vai levar tempo. E aí vocês podem esculachar agora, pode falar que o cara é um pipoqueiro e daqui 5 anos o cara vai estar ganhando o Grand Slam. Então calma, galera. Eu acho assim, sobre o que você falou aí do negócio da afobação, também tem que ter um entendimento da situação do jogo. Porque, por exemplo, o jogo, ele tem um ingrediente, não diga diferente, é normal, fora do padrão, porque choveu, né? Choveu muito no Rio de Janeiro no dia em questão. Semana toda, inclusive. A quadra ficou mais pesada para o jogo dele. Então, quadra mais pesada não favorecia muito o jogo dele. Então, no jogo que você requeria mais paciência, você ia trocar mais bolas mesmo. Então, por estilo de jogo do João, a chuva não foi boa para ele. De qualquer maneira, mesmo assim, ele errou muito, muito por conta da afobação mesmo. Só que assim, o que preocupa isso deixa um sinal amarelo para ele, né? Assim, para ele, para a equipe, para sua equipe, é que assim, ele tem perdido muitos jogos ele tem perdido praticamente com enredo parecido. Tudo isso que você falou aí, de muita afobação, de muitos erros, leitura de jogo, né? Ainda não teve entendimento da situação do jogo, o que o jogo pede ali. E, cara, ele não mete só bola. Quando ele quer, ele varia os golpes. Mas por que ele não faz isso mais durante o jogo? Né? Ele acertou umas curtinhas no jogo muito boas. Por que ele não faz mais? Entende? Esse tipo de coisa que isso tem que ser trabalhado, orientado e tal. Então, assim, o que me preocupa, e isso deixa um sinal amarelo, é que ele vem perdendo basicamente na mesma forma, digamos assim. O enredo é sempre parecido das derrotas dele. Perdendo para tenistas que, assim, que ele não deveria perder, via de regra, né? Então, assim, esses tenistas bem abaixo do ranking que ele tá, então, assim, se você quer... É claro que acontece, o tênis é isso, às vezes o de pior ranking ganha do melhor, acontece. O tênis não é uma ciência exata, assim como o futebol também não é. Mas, assim, ele vem ocorrendo com uma certa frequência e da mesma forma. E assim, não dá nem, porque eu vi gente falando que o Ignacio Buzzi fez jogo da vida. Não fez, gente. O Ignacio Buzzi, ele fez um ótimo jogo, ele jogou no erro do João Fonseca e sacou bem nos momentos importantes. Especialmente ali no 30 iguais, que ele, acertava esse, sacou melhor que o João, inclusive. Então, assim, mas ele não fez um jogo da vida. Então, eu acho que também isso parte por conta, e aí já vou entrar no outro tópico. Todo mundo, todos os stakeholders dessa situação, digamos assim, ele, né, tenista, equipe, imprensa, todos nós, temos que baixar um pouco a bola. O tenista, o cara só ganhou o João porque o cara fez o jogo da vida. Não fez o jogo da vida. O João, ele jogou... Não, o João foi mal. Isso, o João foi mal. E acabou, é ponto. O que é que precisa fazer para melhorar? Aí a gente entra num ponto que você falou do psicólogo, e eu concordo plenamente. Porque, vamos analisar, o João, ele virou uma estrela sem ser consagrado ainda. Porque qual é a regra? Você se torna uma estrela depois de você se consagrar. Certo? Ele já é uma estrela, ele já é tratado como estrela, mas ele ainda não é um tenista consagrado, muitíssimo pelo contrário, é um tenista muito início de carreira. Então, ele já tem muito patrocinador grande, né? Ele já é já foi chamado para a Lever Cup, vai ter um torneio de exibição, se não me engano, antes de Indian Wells, que agora não me recordo. Teve lá o amistoso / gincana com Alcaraz em Miami, e vai ter agora no Allianz Parque no final do ano. Será que isso tudo é positivo? A imprensa também perguntando muito a outros tenistas ou ex-tenistas sobre essa validação, entre aspas,
que a imprensa faz, ou parte da imprensa faz, para querer a validação. Busca, né? Que busca, e às vezes nem precisa. Não precisa. Então, isso tudo atrapalha, cara. Atrapalha. Assim, porque aí você cria uma expectativa que o cara, quem é leigo, que está entrando agora na modalidade, que não tem um conhecimento como a gente tem, o cara vai ligar lá a TV, vai achar que o João vai estraçalhar todo mundo, não é bem assim, sabe? Então, esse tipo de coisa, esse tratamento, ele tem um tratamento de estrela, esse tipo de coisa, a meu ver, tem atrapalhado, está sendo prejudicial, né? Isso é um pouco, entre aspas, culpa dele, porque ele é muito bom. Ele já virou top 30 com 19 anos, agora ele está no top 40, mas, pô, se você top 40 com 19 anos é algo, porra, fantástico, entendeu? Já e se ele não fosse tão bom, a gente não teria tanta expectativa sobre ele, né? Já tem 2 títulos de ATP, cara, com 19 anos, entendeu? Um ATP 15 e um ATP 250. Então, pô, quantos tenistas já tinham 2 ATPs com 19 anos? Você conta nos dedos. Então, assim, tudo isso foi construído muito, entre aspas, por culpa dele. Porque ele tem muito talento para isso. Mas ele é um talento, ele ainda é muito inconstante. Coisa da idade, mas é um tipo de coisa que ele já tem um ano completo de circuito, já entendeu como funciona. Então, agora ele está entrando no segundo ano completo. O início de ano é ruim. Não é que é mais ou menos, é ruim. Então, assim, o que precisa fazer para melhorar? Por exemplo, eu, se fosse a equipe do João, pedi um wildcard para Santiago. Ele está precisando jogar. Se você pegar o ano passado, eu fiz a conta, ele jogou até esse recorte aqui. Tirando o Next Gen Finals, que foi no final de 2024. Ele joga 5 jogos em Canberra, 5 jogos no Australia Open, 3 do quali e 2 da chave principal, 5 jogos em Buenos Aires, que ele foi campeão, e 1 jogo do Rio Open. Então, ele teve, a essa altura, 16 partidas. Nessa temporada, ele tem só 4 partidas de simples. Então, né, 25% menos. Então, ele precisa jogar. Esse título de duplas foi bom para recuperar a confiança. A gente só vai saber isso se refletir em simples mesmo. E ele já podia pegar o embalo e jogar Santiago, porque ele precisa jogar. Porque o que vai acontecer? O Indian Wells começa dia 4 de março. Tudo bem, tem toda a questão de transição de piso e tal, mas se ele cair na primeira rodada, a gente vai voltar àquela conversa de falta de ritmo de jogo. Então, nesse ponto, eu teria pedido o wildcard para Santiago. Inclusive, ele está inscrito naquele Challenger que tem entre Indian Wells e Miami, né? Que ele foi campeão, Challenger diferente. Ele vai defender título. Então, se ele não consegue. Pro caso de cair muito, muito cedo em Indian Wells. Ele já vai ter uma queda boa no ranking aí. Pode até sair do top 50. Então, ele teve uma pré-temporada atrapalhada por conta da lesão. E aí voltamos. Aquele amistoso com o Alcaraz. Será que, tudo bem que não teve nada a ver com a lesão, mas será que foi interessante para ele jogar, em vez de focar, por exemplo, na parte física, que hoje tem sido um dos grandes problemas dele, que a queda de intensidade física é muito brusca do segundo para o terceiro set. Isso está sendo evidente, assim, sabe? Então, são muitos pontos aqui em debate que me preocupam, que geram um sinal amarelo para ele para o resto da temporada. Eu ainda vou com muita cautela na minha abordagem. Eu já tinha falado isso num vídeo no fim do ano passado já sobre o que eu esperava da temporada do João. Cara, eu acho que é uma temporada para ele se firmar. Eu acho que o importante é não deixar a peteca cair. É importante que ele ganhe um título de ATP aí no meio do ano, ao longo da temporada, consiga boas vitórias contra tenistas tops, vá bem nos grandes slams, consiga, no mínimo, se equiparar ali às campanhas do ano passado nos grandes slams, porque eu acho que ele primeiro tem que se firmar. Eu fico preocupado das pessoas terem uma expectativa muito grande e achar que ele vai, mais uma vez, chegar e arrebentar e já vai virar top 20, top 15, top 10.
eu acho que ele tem que se firmar no top 50 primeiro. Ficou no top 50. Não é uma regra, né? Não é uma regra, né? Não tem uma regra de como vai funcionar, mas uma dica para o fã de tênis que torce para o João, que quer apoiar mais o João, eu acho que é abaixar um pouco a expectativa assim e pensar que pode ser um ano primeiro de afirmação, de fincar o pezinho ali no top 50, ter altos e baixos ao longo da temporada, mas ficar no top 50, que eu acho que é o mais importante. E aí o que vier depois disso, aí é lucro, aí é bom. Mas eu esperaria um João ao fim de 2026 dentro do top 50 apenas. Eu sei que você tem uma opinião diferente da minha e tem muita gente que espera muito mais do João e eu entendo o porquê, mas eu sou um pouco mais cauteloso em relação a isso. Não, e outro detalhe, assim, você falou dos extremos, né? Quando ganha, não é que o cara vai ganhar o Grand Slam, e quando perde também, não é porque o cara também é flop. O cara tem 19 anos ainda, é flop, o cara não presta mais. A gente tem que, né? Calma. Quando ganha, a gente tem que frear a empolgação, e quando perde, a gente também tem que frear a frustração, digamos assim. Entendeu? Não é porque o cara teve início de temporada ruim, não quer dizer que o cara também, a carreira dele acabou. Não vai. Vai pra dupla, que é porque ganha a dupla, vai virar duplícia igual todos os outros brasileiros que não deram certo em si. Então, né? Calma quando ganha e calma quando perde, né? Não, quando ganha não é o melhor do mundo, quando perde também não é o pior do mundo. Mas é isso, são pontos que precisam de reflexão. Acho que a palavra é essa. Reflexão. Reflexão. Por quê? Eu volto a falar, a expectativa foi criada por culpa, entre aspas, dele. Porque ele, com o talento dele, projetou isso. O início está abaixo da expectativa. Não é que a gente poderia acontecer, mas não é que a gente achava que ele ia estar voando agora. Mas a gente também não achava que estaria tão ruim. Então, por que está acontecendo isso? Né? Isso é um ponto para ele discutir. E, como você falou, ele vai precisar ter um psicólogo, uma equipe de psicologia do lado, porque eu acho que ele não está sabendo administrar, e o que é absolutamente natural, ele com 19 anos já virou uma estrela, o que não é normal. Ele já virou uma estrela, a vida dele deu um 360, já virou uma estrela e, tipo, muitos patrocinadores já grandes para um cara que ainda não é consagrado. Isso é um ponto aqui, chave aqui. Então, a psicologia esportiva é muito boa nesse aspecto, vai saber lidar com isso. O trabalho profissional vai saber, vai trabalhar com ele isso. Ele saber administrar toda essa expectativa em cima dele. De bajuladores, de haters. Porque não é só os haters, a gente fala muito dos haters, mas tem os bajuladores também. Que passam pano o tempo todo. Entendeu? Então, são os extremos que você fala, Lucas. Então, eu acho que ele precisa de um psicólogo para acompanhar ele no circuito. Ele falou em entrevistas anteriores que ele não sei se foi essa palavra, que ele se dá bem. Mas ele ainda não está, né, habituado a trabalhar, mas vai ter que mudar esse mindset aí. Vai ter que mudar essa chavinha aí, porque vai ser importante, porque isso, se não tiver um trabalho psicológico, aí sim, eu receio que ele possa esfarelar. E o problema não é patrocinador, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, só para deixar claro. Patrocinem mesmo, patrocinem o João e outros tenistas. A gente fala tanto que precisa de patrocinadores no esporte olímpico sem ser futebol, que tá show, tá beleza. Sim. Mas isso tudo, porque o patrocinador também, ele vai querer resultado. Sim. Os patrocinadores aí não vão falar aqui, porque não tem ninguém pagando pra gente para fazendo, né? Fazendo o publi aqui. Mas o patrocinador vai querer resultado também. Ou acha que não? Ele tá botando dinheiro no João aí e não tá tendo retorno, não tá tendo resultado. E aí, o que tá acontecendo? Então vai ter pressão disso também. E aí a psicologia vai ajudar nisso aí. Uma psicóloga vai ajudar nisso aí. Porque não é só pressão de torcida, não é só pressão de imprensa, é pressão de patrocinador também. Então, tem que ter muito cuidado para isso, esses pontos que precisam ser pensados, repensados e refletidos daqui para frente.
É isso, meia hora falando só sobre João Fonseca. Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal aí, dá uma força para o nosso trampo. Estamos aí na busca pelo 1000º inscrito aqui no canal. Se tiver pelo Spotify, siga o perfil para não perder novos episódios. Vamos falar agora sobre outra coisa boa. A gente falou sobre o título do João com o Marcelo Melo nas duplas. Tem outra coisa boa nas duplas também. Bora falar sobre a campanha fenomenal de Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski. Elas que conquistaram o título de duplas do WTA 1000 de Dubai. Com a conquista, a nossa medalhista olímpica voltou ao top 10 do ranking individual das duplistas na WTA, lugar que lhe pertence de fato. Finalmente ela está de volta ao top 10 e é muito merecido. Enquanto isso, a Gabi subiu para a vice-liderança do ranking. Espetacular, que tenista incrível. Primeiro título da dupla desde setembro de 2022, galera. Elas que romperam em 23 e retornaram à parceria nessa temporada. Falar aqui um pouquinho da campanha. Vitória tranquila na estreia contra as australianas Bihal e Joint. Sufoco nas oitavas contra a Buskova e a Jen. 2-1. Deus nos acuda contra Pegula e Olmos. Vitória no match tie-break. Placar de 14-12 no match tie-break, gente. Uma loucura. Na semi, elas venceram finalmente Danilina e Krunic, que vinha sendo aí nos últimos torneios a pedra no sapato das duas. Também no match tie-break, jogaço. E a final, por sua vez, foi bem tranquila. Vitória por 6-1, 6-3 contra a veteranaça Zvonareva e a Laura Siegemund para conquistar o troféu aí de campeãs. E, gente, o céu é o limite para essa dupla. Eu acho que o título de Grand Slam é iminente. Assim como era lá na primeira fase da parceria, antes da Luísa se machucar, em 2021. Para mim é uma questão de tempo. E de qual ou quais majors elas vão conquistar esse título, mas eu acho que vai acontecer sim. E você, Daniel, o que você acha? Eu também acho, penso nisso, né? Sonho com isso, porque a gente não deixou, foi difícil a gente esconder, né? A gente sentiu muito, nós sentimos muito quando elas romperam, né? Por quê? Porque elas foram feitas para jogarem juntas. Elas são alma gêmea, a música do Fábio Júnior lá, carne, unha, alma gêmea. Então, foram feitas para jogarem juntas. O entrosamento, a química das duas é algo assim fantástico, assim, algo encantador, digamos assim, né? Uma campanha realmente, jogo com a Pegula que a gente vai falar daqui a pouco, né? 14-12, matou o coração na semifinal. E as duas únicas derrotas da dupla nessa temporada foram para Danilina e Krunic. Semifinal da Australia Open e a semifinal do torneio anterior, o WTA 1000 de Doha, né? Doha. E um parêntese aqui, como evoluiu a Ana Danilina, né? Que também é top 10, né? Também tá no grupo das 10. A gente conheceu ela em parceria com a Bia, né? E olha o quanto que ela evoluiu no seu jogo. Jogou muito na semifinal da Australia Open, né? Foi a melhor em quadra. Se tivesse escolher a melhor em quadra, foi ela naquele jogo. Jogou demais. E olha o quanto ela evoluiu, né? Tá aí no top 10 com todos os méritos. E, né, afinal acabou sendo o jogo mais fácil da campanha, né? Curiosamente, com a veterana Zvonareva e a Laura Siegemund, que é nossa velha conhecida também. E a Luísa tá voando tecnicamente, né, cara? Desde você pegar o segundo semestre da temporada passada e começando o primeiro semestre, já ao início dessa temporada, tá voando, cara. Assim, muitas finais, assim, regular, né? Muitos títulos finais, semifinais. E 14º título da Luísa, o terceiro título da parceria Stefanovski, né? E dessa terceira, o segundo da WTA 1000, né? Elas foram campeãs da WTA 1000 de Montreal em 21 e agora de Doha, né? Em 2026, né? Luísa, número 10 e Gabi Dabrowski, Gabizinha, número 2 do mundo, melhor ranking da carreira. E claro que a gente ainda tá nisso a temporada, mas se a temporada acabasse agora, né, a Gabi e a Luísa estariam como número 2, né, na corrida para o WTA Final, só atrás de Krunic e Danilina, né? Olha só que curioso. Então é isso, né? A expectativa é que realmente, obviamente, o próximo Grand Slam é Roland Garros, que o Saibro não é muito
a superfície das duas, assim, o estilo de jogo delas, né? Então, assim, talvez eu não tenha tanta expectativa para Roland Garros, mas para os dois em seguida, o Wimbledon e principalmente o US Open, que as duas são excelentes jogadores de quadradura, o Grand Slam pode acontecer. E eu não é só isso, né? Eu sempre falei que eu achava que a Luisa Stefani seria número 1 do mundo algum dia. E as esperanças se renovam, né? Com essa volta da boa. Acho que a melhor fase dela desde o retorno da lesão, né? Desde da volta dela, né? Por conta da lesão sofrida ali na semifinal do US Open de 21, né? Então, teve um momento ali que ela ganhou uma sequência de títulos com parceiras diferentes, né? Que foi muito bom. Ela ganha o Australia Open com o Rafa Matos nas duplas mistas. E aí tem aquele momento mais de baixa, que a gente até ficou preocupado. A gente falou várias vezes aqui com a dupla com a Demi Schuurs, que não foi boa, não encaixou ali em 2024. E que bom que a Luísa conseguiu se reencontrar. Nossa, é um alívio. Pois é. Então, bom, temos se aproximando aí 2 WTAs 1000, né? De Indian Wells e Miami, e que elas podem, né? Miami vai ter muita torcida a favor, né? Bom que se diga. Então, tem tudo aí para brilhar novamente e subir ainda mais, né? Porque o melhor ranking da Luísa, se não me engano, é o número 9, né? Se não me falha a memória, é o número 9. Então, ela pode ultrapassar aí o seu melhor ranking, né? Então, é isso. Muito feliz aí a dupla Stefanovski começando muito bem, voando aí nesse início de temporada e que siga assim. É isso aí, bora agora falar sobre os torneios ATP em simples, começando, claro, pelo Rio Open, que precisou de rodada dupla no domingo, com semifinal e final por causa aí das condições climáticas. Primeiro título na carreira para o argentino Tomás Martín Etcheverry, que bateu Alejandro Tabilo, oi sumido! Quanto tempo? Placar de 3-6, 7-6 e 6-4, baita virada na decisão aí para o título do argentino. Um torneio que teve alguns brasileiros. Eu destaco aqui a participação do Igor Marcondes, que furou o quali do torneio. Acabou perdendo para o Buzzi, que em seguida venceu o Fonseca. Mas o Daniel deve falar aí mais um pouco aí também dos brasileiros. Eu tenho um fun fact sobre Rio Open e principalmente Igor Marcondes, mas continuando aqui a leva de torneios da ATP, Carlitos Alcaraz, cada vez mais líder do ranking mundial. Ele venceu o ATP 500 de Doha ao bater na final com muita facilidade, muita tranquilidade, o francês Arthur Fils. Legal ver o Fils na final de um ATP 500 aí, depois de alguns problemas com lesões. Placar de 6-4, 6-1. O Carlitos só perdeu um set ao longo do torneio nas quartas contra o Karen Khachanov. Vem aí numa sequência bem dominante o Alcaraz. E para fechar o bloquinho da ATP, tivemos mais um sonolento ATP de Delray Beach, um 250. Abrindo a temporada de quadras duras, a gente sempre zoa os ATPs lá nos Estados Unidos, então não levem a mal. Teve 4 estadunidenses nas semifinais aí, título para o Sebastian Korda, que venceu o Tommy Paul na final por 6-4, 6-2. Confesso que fiquei surpreso com esse resultado aí na final, achava que o Tommy Paul ia levar essa, mas foi um título muito importante para o Korda, gente. Ele é o terceiro título dele na carreira, o primeiro desde agosto de 2024, e ele pegou o elevador aí, subiu 10 posições e voltou ao top 40. Bloquinho da ATP mesmo é carnaval, né? A gente, né, deu um toilet break na semana passada para curtir. Esqueci do carnaval. Pois é. Então, o bloquinho da ATP passando aí na sua timeline. Mas o Alcaraz, né? 26 títulos, né? Tem mais títulos que idade, né? 8 em 2025, ele já tem 2 esse ano. Será que ele bate os 8 de 2025? Esperar para ver, né? Final tranquila contra o Fils e realmente, né? O Fils, que o último torneio dele em 25 tinha sido o Masters 1000 do Canadá, né? Então, ele ficou do Masters 1000 do Canadá, ele perdeu o US Open, perdeu o Australia Open, porque ele começa a temporada no ATP 250 de Montpellier, né? Então, né, teve esses problemas com lesões aí, tá voltando, voltou bem, né? Nessa campanha ele ganha do Leética, bate 2 checos, né? Ganha do Leética nas quartas do Mensik na semifinal. O Mensik derrotou a Jannik Sinner, né? Então, o Mensik dessa next gen aí do João, ele já tem vitórias contra o Djokovic e contra o Sinner, né? Então, interessante. Claro, a gente tem que deixar bem claro que o Mensik tem 1 ano à frente do João. Então, já tem 1 ano de desenvolvimento, né? Mas o Mensik tá aí, tá... Os pouquinhos se aproximou do top 10, viu?
Então, é um cara, inclusive o João até deu entrevista falando que ele acha que o Mensah que vai ser o primeiro, pode ser o primeiro a bater de frente, bater essa galera aí, o Cena, já bateu o Cena, bateu o Alcaraz, e ganhar a Grand Slam, né, do Next Gen, e tá provando que isso pode realmente acontecer, né. Mas voltando a falar do Fils, o Fils chegou em sua quinta final de ATP, né, e perdeu muitas posições no ranking por conta, né, desse tempo parado, e vai recuperando terreno, né, subiu 6 posições, número 34 do mundo. Indo para Delray Beach, semana passada a gente teve o ATP 500 de Dallas, a gente não estava aqui porque estávamos na folia, mas a final de Dallas foi entre dois americanos também, né? Foi entre Shelton e Fritz. Agora foi entre Korda e Tommy Paul, né? O Korda que perdeu apenas um set na campanha para Casper Ruud nas quartas de final. Voltou aí ao top 40, terceiro time na carreira. O Tommy Paul que amargou seu segundo vice em Delray Beach. Ele foi finalista em 2024, mas subiu 2 posições para 22 no mundo. Mas voltando para o começo, né, Rio Open, Thomas Etcheverry teve um ano difícil, né, em 2025, mais derrotas que vitórias, né, mas começa um ano bem, né, teve uma boa gira sul-americana, ainda tem Santiago, né, mas já fez semifinal em Buenos Aires, ele perdeu para o campeão Francisco Cerúndolo, e essa final aí do Rio Open, você falou da semifinal, né, que começou no sábado e terminou no domingo, e o Tabelo, ele termina antes, né? No domingo, a semifinal. E aí tem uma pausa por conta do calor. Um alerta de calor extremo. Então, o jogo do Etcheverry foi interrompido. Então, até isso foi fantástico para o Etcheverry, porque ele teve menos tempo de descanso que o chileno Tabelo. Né? O primeiro set, o Tabelo faz 6-3, até parecia que a questão física estava pesando em favor do chileno, mas o argentino, o Etcheverry, não se entregou, vence o segundo set no tie-break, faz 6-4, terceiro set, primeiro título de ATP, recupera terreno aí, né, 18 posições, 33 do mundo, perto de voltar ao top 30, o argentino Thomas Etcheverry, e mais um argentino ganhando, né, teve o Bido Baix, já teve o Schwartzman lá atrás, e agora o Thomas Etcheverry, né, entrando para a galeria dos campeões do Rio Open. Então, tivemos já chileno, campeão do Rio Open, Cristian Garim, o Tabelo bateu na trave, né? O Tabelo que perdeu para o Etcheverry em Buenos Aires, nas quartas de final, e perdeu agora, né? Então já tá rolando aí uma freguesia aí, né? Dessa parte, né? Sexta final de ATP, mais, né? 2 boas campanhas na gira sul-americana, sobe 26 posições, número 42 do mundo. Mas o Rio Open no Saibro está com os dias contados, ao que tudo indica, a próxima edição vai ser a última no Saibro e a última em fevereiro, né? Porque, né, por conta dos Masters 1000 da Arábia Saudita. Então, inclusive o André Galdense, presidente da ATP, estava aqui no Rio de Janeiro, né? Para fazer a sua politicagem. Então, ao que tudo indica, ainda vai ter confirmação de que o Rio Open vai para a quadra dura, vai permanecer no Jockey Club, né? Tinha gente que sonhando que fosse no Parque Olímpico, mas vai permanecer no Jockey Club, inclusive tem um projeto de ampliação, mudança da quadra Pulga aqui tem para um outro setor do Jockey, seria uma ampliação do estádio, e seria em julho, ali pós o Wimbledon, já começando aquele início de preparação para a gira de quadra dura visando o US Open. Então, é isso. O meu único sentimento amargo em relação a isso é não ir para o Parque Olímpico. Eu mandaria para o Parque Olímpico, aquele treco lá, tá lá, gente, usa aquele negócio, pelo amor de Deus. Mas enfim, e é bonito lá, é legal, acredito que seja de fácil acesso, poderia, né? Poderia utilizar, mas fazer o quê? Fun fact sobre Igor Marcondes. Ele é de Caraguatatuba. Eu morei 10 anos em Caraguatatuba e eu joguei bastante tênis na minha adolescência. Por muita sorte, eu nunca joguei contra o Igor, porque eu apanharia brutalmente, porque ele é muito bom. E nas vezes que a minha raquete quebrava a corda, quem encordoava era o Igor, porque era o único lugar que eu conhecia lá em Caraguá, era no clube do pai dele, o Juscelino. Eu acredito que ainda tenha um clube lá em Caraguá, perto da praia, bem bonito lá, e tinha um serviço lá de encordamento e tudo mais. Eu deixava minha raquete lá nas mãos de Igor Marcondes e ele encordoava para mim quando não estava viajando para os torneios. Já pude entrevistá-lo no Surto Olímpico, enfim, não somos amigos, mas
tem essa história aí. Tive a sorte de não jogar com ele. Me livrei dessa vergonha na minha adolescência. Mas um fun fact legal aí. E destacar, Daniel, também a participação do Gutão na chave principal do Rio Open. Ainda ganhou um set, né? Pro lituano lá, o Galbas. E é importante, né? Foi legal dar o wildcard para já ter a primeira vivência, um torneio dessa magnitude. Ele ainda que é juvenil, né? Só 16 anos, né? Ainda tem estrada para trilhar aí no juvenil. Calma também, né? Para a gente não cometer o mesmo erro que a gente cometeu com o João Fonseca, porque também já está tendo aquele hype, assim. Não que ele não mereça, menino muito talentoso também, mas ir com calma também. Mas foi legal, foi legal. E aí, o terceiro set, aí a questão do físico de juvenil profissional fez a diferença, né? Não é nem pela questão técnica. Mas foi legal, ter essa experiência aí, jogou, competiu, pô, foi legal, foi maneiro de ver. Sim. Eu lembrei muito de quando o Felipe Meligeni, foi o Felipe, né, que ganhou um set do Thiem, quando o Thiem era campeão do Rio Open, ele defendia o título, eu acho que foi o Felipe, foi algum brasileiro, acho que foi o Felipe Meligeni. Me lembrou, assim, tipo, aquele momento ali de euforia do primeiro set, que foi super legal. Enfim, bora passar aqui para o último assunto do podcast, que já está gigantesco, já muito, muito assunto nessa edição. Bora falar do título de Jéssica Pegula no WTA 1000 de Dubai em simples. A gente falou aí da Luísa com a Gabi Dabrowski. Nas duplas, a Pegula levou o título em simples final contra a ucraniana Elina Svitolina. Placar 6-2, 6-4 na decisão para tenista dos Estados Unidos. Uma campanha muito forte das duas, hein, galera? A Svitolina derrotou a Benčić e a Gauff num jogaço. Muito bom jogo contra a Gauff. Enquanto a Pegula passou pela Jovic, a Tauson e a Anisimova. Um campeonato forte, apesar das desistências de algumas jogadoras importantes, mas o que prova aí, mais uma vez, o altíssimo nível da WTA. Mesmo sem algumas tenistas tops, foi um torneio bem interessante. Duas tenistas de 31 anos de idade e duas tenistas foram semifinalistas do Australian Open, né? Então, começo de temporada bem forte para as duas. Pegula, vulgo, a bilionária, né? Ganhando em Dubai, né? É perfeito, né? Para ela, né? Para ela desmanchar lá, né, as suas riquezas, né? 10º título, o 4º WTA 1000, né? Da carreira da estadunidense, né? E a Svitolina, que já tem 2 finais nesse ano. Ela foi campeã em Auckland lá na primeira semana do ano. E ela tem um aproveitamento excelente em finais, né? Ela tem 24 finais da carreira e apenas 5 vices, né? O 5º conquistado agora. Então, ela tem um aproveitamento. Quando eu estava pesquisando aqui a ficha dela, eu peguei, já tem 19 títulos na carreira e voltou ao top 10. Falta um grande slam. Tá difícil esse Grand Slam, viu? Aí tá complicado. Mas voltou ao top 10, né? Svitolina é tenista top 10. Foi crescendo aos poucos, foi mamãe, voltou, crescendo gradativamente, até que voltou ao top 10, que é o lugar que ela merece estar, porque joga muito tênis. Exatamente. E assim a gente encerra o podcast quadra principal dessa semana, galera. Foi mal aí pela folia do carnaval, a gente ficou uma semana sem vídeo aqui, mas estamos de volta e a gente já trouxe uma edição gigantesca já. Então aproveitem, deixem o like no vídeo, se inscrevam no nosso canal aí para ajudar o nosso trampo e se estiver pelo Spotify, siga a gente para não perder novas edições. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez e valeu para você que ficou aqui com a gente em 50 minutos nessa edição do quadro principal. Falou e até mais.